Muito bem, vamos dar início então ao nosso encontro de estudos para o Livro dos Espíritos dessa noite. Hoje é dia 27 de abril de 2015, uma segunda-feira, são 19 horas e 47 minutos, 24 graus na cidade de Jaú. Nós estamos estudando o livro 2, Mundo Espírita ou dos Espíritos, no capítulo 8, Emancipação da Alma. No item 1, o sono e os sonhos. Estamos na questão 404. Alguém até aqui teve alguma dúvida? Refletiu em casa, leu, pensou, suscitou alguma dúvida? Ou nós podemos continuar? Continuar? Tá bom. O Wagner está conosco, desde São Paulo, está desejando uma boa noite a todos. Kardec faz a seguinte pergunta aos espíritos superiores: que pensar da significação atribuída aos sonhos? Eles respondem o seguinte: os sonhos não são verdadeiros, como entendem os ledores da sorte. Pelo que é absurdo admitir que sonhar com uma coisa anuncia outra. Eles são verdadeiros no sentido de apresentarem imagens reais para o espírito, mas que, frequentemente, não têm relação com o que se passa na vida corpórea. Preste atenção nessa afirmação. Eles são verdadeiros no sentido de apresentar imagens reais para o espírito, mas que, frequentemente, não têm relação com o que se passa na vida corpórea. A vida do encarnado é uma coisa, a vida do espírito é outra. São duas coisas distintas. Pode ter e pode não ter. Frequentemente não tem. É por isso que o sonho ele é uma coisa confusa, na maioria das vezes. Vira uma grande confusão, a gente não entende nada, né? Parece que a gente leu um pedaço, começo do livro, meio e fim, e a gente não sabe da história. Essa é a impressão que dá, normalmente. Mesmo sonhando com pessoas do nosso cotidiano? Mesmo. A afirmação deles é clara. Frequentemente não tem relação com o que se passa na vida corpórea. E não é para ter relação mesmo. A vida corpórea é que a gente, o encarnado, nós temos o hábito de fazer a ideia da vida corpórea como se fosse a vida principal. E a vida espiritual é uma vida secundária, não é assim? Não é essa a nossa ideia. A ideia geral é essa. A vida principal é a vida corpórea, a vida espiritual é a vida secundária. Não tem nada a ver. A vida corpórea, o significado dela é muito relativo. Muito relativo. Para o espírito, quase... Quem é, bem? Rodrigo? Para o espírito, o significado da vida corpórea, ele tem um significado para o espírito muito relativo. Boa noite. Então não é a vida principal. A vida principal é a vida do espírito. Essa sim que é a vida principal. Então tudo que ele faz como espírito é em função da vida espiritual e não da vida material. A vida material, ela é um incidente na vida do espírito. É apenas uma passagem, apenas um incidente. Apenas isso. Apenas e tão somente. É por isso que muitas vezes a gente não consegue entender o que eles falam a respeito do sonho, né? Porque a gente tem a vida corpórea como a vida principal, e não é. Às vezes é ou não? Pode ser. Então, eu sonhei com... Meu pai está desencarnado, né? Eu sonhei com a minha família, eles estavam todos juntos, ele aparece. Minha avó com a minha mãe, eu falei, ela morreu, ele... É isso mesmo. Pode ser. Pode ser, pode ter uma relação com essa encarnação de alguma maneira. Mas, normalmente, a atividade do espírito, porque sonho é isso, o sono é descanso e refazimento para o corpo. E o sonho é atividade espiritual.
A atividade espiritual, ela tem muito pouca relação, ou às vezes quase nenhuma relação com a vida corpórea. Porque os interesses do espírito, eles são diferentes dos interesses do encarnado. Às vezes, pode ser que nesse sonho, o seu objetivo não fosse você entender que o seu pai estava vivo, mas mostrar para aqueles espíritos que o espírito pode se manifestar, pode se apresentar, enfim, você estava de alguma maneira ajudando aqueles espíritos a entender isso. Pode ter alguma relação, mas frequentemente não tem, só quando é uma coisa de extrema importância para o espírito que está se comunicando no sonho, que está aparecendo. Minha família participou do meu sonho. Participou do seu sonho, não. Houve uma atividade espiritual entre aqueles espíritos. Se a gente falar participou do meu sonho, dá a impressão que foi uma coisa distinta, deslocada de uma realidade. Não é. A realidade espiritual é muito maior que a realidade corporal, a realidade física. Entende o que eu quero dizer? A gente faz essa distinção como a realidade física sendo a principal, a realidade espiritual sendo secundária. E é o inverso. A realidade física que é secundária. Então, houve uma atividade em que os espíritos se reuniram para aprender alguma coisa juntos. E você estava encarregado de ajudar eles a entender esta coisa. É assim que funciona. A não ser quando é uma coisa de ordem capital, importante, para aquele grupo de espíritos, para aquele momento, para aquela encarnação. Se houver isso, pode ser que tenha relação direta com a vida dos encarnados, do grupo, parte que está encarnada e parte que não esteja encarnada. Pode haver, pode acontecer, mas frequentemente, como ele diz aqui, não tem relação. Ele continua dizendo o seguinte: muitas vezes ainda, como já dissemos, são uma recordação. Pode ser, enfim, algumas vezes, um pressentimento do futuro, se Deus o permite, ou a visão do que se passa no momento, em outro lugar, a que a alma se transporta. Você vai saber o que o espírito faz durante a atividade espiritual dele. Não dá nem para imaginar. Não dá para imaginar. É muito... são duas realidades completamente independentes, diferentes, com interesses diferentes, com possibilidades diferentes, com faculdades diferentes, onde o espírito tem muito maior possibilidades, muito maior atributos, muito mais qualidades e facilidades do que tem o encarnado. A vida do espírito, como espírito, ela é universal. A vida do encarnado é localizada, circunscrita, num lugarzinho qualquer do mundo aí. Né? Se a vida desencarnada fosse principal, o que nós poderíamos dizer desses nossos irmãos que desencarnaram com esse terremoto aí? Deu quase 3 mil e poucas pessoas já desencarnaram. Por isso que muita gente se engana, fala que Deus não existe mesmo, que a vida é uma coisa frágil, que a vida é uma coisa insignificante, que nós somos um acidente biológico, nós estamos aqui por acaso. As pessoas não conseguem alcançar o entendimento e a importância da vida do espírito e atribuem tudo à vida corpórea, tudo à vida material. O Wagner está fazendo uma pergunta aqui. Ele diz assim: seu Luiz, sempre sonhamos. Eu recomendaria, Wagner, que você assistisse o filme da aula passada, que nós tratamos exatamente da sua pergunta. E para te responder isso, eu teria que fazer aí uma remissão, voltar nas perguntas que nós já estudamos. Então, eu peço a você que estude, já está postado na internet, o filme da aula passada. Ouça com atenção, acompanhe no seu livro com atenção, e essa resposta está respondida lá. Tá bem? Se você concordar, por favor, me responda aí. E a pergunta de Kardec é exatamente nesse sentido, né? Da significação que nós atribuímos aos sonhos, não é? Porque os sonhos, o sonho sempre permeou a vida humana, a nossa vida, desde as épocas mais remotas da humanidade. Né? Na Bíblia está lá, né? Os profetas, o que eles faziam?
sonhavam. E dos sonhos tiravam o significado, uma profecia, alguma coisa assim, não é? E Jesus mesmo dizia, tem muito malandro por aí que diz, sonhei, tenho sonhado, e não sonhava nada, era malandragem. O cara queria era, ter fama de profeta e tal. Na época de Jesus já existia isso, imagina hoje, né? O que os caras não fazem, né? Então, ele disse que vai fazer isso. Vai assistir o filme da aula passada. Tem bastante igreja evangélica que eles usam isso para falar de revelação, né? Então. É isso mesmo, é porque está na Bíblia lá, né? Que os profetas e tal vão receber as revelações e tal, né? E eles se utilizam desse subterfúgio para dizer que recebeu uma revelação. Mas se ouvir, né, um mínimo de racionalidade, a proposta que os caras fazem, isso é um absurdo. Uns absurdos que faz. Agora tem uma tal de Estrela de Davi, que tem uma igreja aí vendendo a estrelinha, diz que você vai lá, você ganha a estrelinha, aí participa, não sei do que, você faz a corrente da estrelinha de Davi e tal. E tem uma outra aí que está fazendo a corrente, dois nomes bíblicos que eles usam. Diz que a corrente é forte e tal, vai resolver todos os problemas. É isso que eles fazem. Eles usam aquilo que está na Bíblia, né? Os acontecimentos da Bíblia, para poder faturar. O objetivo é dinheiro. Infelizmente é isso. Infelizmente, porque poderiam ajudar muita gente, né? E, no entretanto, a gente sabe que eles se utilizam disso para isso, né? Quando, na realidade, o sonho não tem nada disso. São poucos, olha aqui. Vamos ver o que eles falam a respeito do futuro. Muitas vezes ainda, como já dissemos, são uma recordação. Pode ser, enfim, algumas vezes, um pressentimento do futuro, se Deus o permite. Quer dizer, quantos casos vocês acham que Deus vai permitir esse tipo de coisa? É uma coisa raríssima. É uma coisa nós não temos necessidade de saber do futuro. Nenhuma necessidade, absolutamente. Isso interferiria na nossa vida, prejudicaria a nossa vida. Até se nós soubéssemos, só tivéssemos uma convicção, uma clareza absoluta a respeito da vida espiritual, isso interferiria na nossa vida. Na nossa vida material, na nossa vida de encarnado. Não seria bom isso, não. Nós temos que fazer uma ideia, não é? E trabalhar no sentido de conquistar isso, merecer isso, através dos bons atos da vida, né? De ter uma vida saudável e tudo mais. E praticar a caridade como nos ensina Jesus. Mas ter conhecimento absoluto, claro, não seria bom, não. Muito pouca gente está preparada para saber isso e para lidar com isso. Atrapalharia a nossa vida de relação, a nossa vida aqui como encarnado, atrapalharia, porque você sai de um mundo, do mundinho, onde você vive, você se arrasta para um mundo onde você vai onde você quer através da determinação do seu pensamento. São duas realidades que, uma para a outra, é absurda. É absurdo para o espírito se arrastar como nós nos arrastamos, e é absurdo para nós, um sujeito que tem a capacidade de se deslocar com a força do pensamento. Então, na nossa vida de relação, isto é momentaneamente entorpecido, nossa lembrança a esse respeito, para que isso não atrapalhe. Na realidade, nós estamos aqui experimentando, vivendo um momento de prova e de expiação. Essa é a nossa realidade. E essa realidade não é uma realidade muito agradável, não é? Porque o que nós chamamos de os mais felizes da Terra, por trás dessa pretensa felicidade, estão sofrimentos muito grandes. Pega aí o cara mais feliz da Terra, um cara que seja um homem ou uma mulher, jovem, bonito, endinheirado. E examina a vida dele, para você ver. Vai lá e examina a vida dele. Só examina, não precisa muito, não. Vai ver se por trás dessa condição não está escondido muito sofrimento, muita coisa
que a gente não gostaria de passar, né? Então, quer dizer, nós estamos vivendo uma circunstância que não é favorável para a nossa tranquilidade, para a nossa felicidade. Ela é, vamos dizer assim, um trampolim para essa situação. Mas nós não estamos aqui para viver felicidade, para estar feliz. Nós podemos, como dizem os Espíritos, mantém a tua consciência tranquila, e você vai sentir um pouco da felicidade, da tranquilidade que sentem os Espíritos. É assim que eles falam, está no livro dos Espíritos. Mantenha a tua consciência limpa, tranquila, que você já vai vislumbrar um pouco da felicidade que sentem os Espíritos. Imagina, né? Quer dizer, a felicidade realmente não foi feita para quem habita um planeta de provas, de expiação e prova. Realmente, não é para nós. Quando para cada momento feliz, nós temos 100 momentos de infelicidade, de amargura, de tristeza, de arrependimento, enfim, né? De sentimento de culpa, etc., por coisas equivocadas que nós cometemos. Não é? Então, o sonho está nessa condição. A vida do espírito é uma vida que ele provavelmente vai vivenciar depois que largar a matéria, deixar a matéria. Ele pode até promover eventos durante os sonhos e encontrar trabalhos realizados, como ele já nos disse, ensinou para Kardec, né? Mas essas atividades, elas são completamente independentes da vida do encarnado. Não tem absolutamente nada a ver com a vida do encarnado. Vamos lá. Não tem de numerosos exemplos de pessoas que aparecem em sonhos para divertir parentes e amigos do que lhes está acontecendo? O que são essas aparições, senão a alma ou o espírito dessas pessoas que se comunicam com a voz? Quando adquirires a certeza de que aquilo que vistes realmente aconteceu, não é isso uma prova de que a imaginação nada tem com o fato? Sobretudo se o ocorrido absolutamente não estava no vosso pensamento durante a vigília? Então, o sonho não tem nada a ver com as nossas preocupações, não tem nada a ver com aquilo que a gente pretende, com as nossas aspirações como encarnado, nada disso. Vem lá um encarnado, um desencarnado, um parente nosso, avisa do negócio, chama atenção para uma determinada coisa, né? E às vezes nem é com palavras, é só com a presença dele, né, o modo de se portar no sonho, a pessoa já descobre aquilo, já sabe o que o espírito está querendo dizer. 405. Frequentemente se vê em sonhos coisas que parecem pressentimentos e que não se cumprem. De onde vêm elas? Resposta: podem cumprir-se para o espírito, se não se cumprem para o corpo. Quer dizer que o espírito vê aquilo que deseja, porque vai procurá-lo. Não se deve esquecer que, durante o sono, a alma está sempre mais ou menos sob a influência da matéria, e, por conseguinte, não se afasta jamais completamente das ideias terrenas. Disso resulta que as preocupações da vigília podem dar a aquilo que se vê a aparência do que se deseja, ou do que se teme. A isso é que realmente se pode chamar um efeito da imaginação, quando se está fortemente preocupado com a ideia, liga-se a ela tudo o que se vê. Mas precisa ser uma preocupação muito forte, uma coisa que realmente está martelando na nossa cabeça, né? Uma coisa que você passa o dia pensando, às vezes não dorme a noite pensando, né? Então isso pode interferir diretamente. – 406. Quando vemos em sonho pessoas vivas que conhecemos perfeitamente praticarem atos em que absolutamente não pensam, não é isso um efeito de pura imaginação? A resposta dos Espíritos da Kardec, preste atenção. Em que absolutamente não pensam? Ou seja, você sabe que eles estão pensando? Como o sabes? Seus espíritos podem vir visitar o teu,
como o teu pode visitar um deles, e nem sempre sabes o que pensam. Além disso, frequentemente aplicais às pessoas que conheceis, e segundo os vossos desejos, aquilo que se passou se passa em outras existências. – 407. É necessário o sono completo para a emancipação do espírito? Resposta: não. O espírito recobra a sua liberdade quando os sentidos se entorpecem. Ele aproveita para se emancipar todos os instantes de descanso que o corpo lhe oferece. Desde que haja prostração das forças vitais, o espírito se desprende. E quanto mais fraco estiver o corpo, mais o espírito estará livre. Olha a explicação de Kardec. Ele acrescenta uma explicação aqui. É assim que o cochilar ou um simples entorpecimento dos sentidos apresenta muitas vezes as mesmas imagens do sonho. Não aconteceu com vocês já de pensarem que estão acordados, estão dormindo? É interessante esse fenômeno. É bacana pra caramba. Você ficar imaginando, pensando nas coisas e tal. Daí a pouco você toma um sobressalto, porque você pensa que está acordado, mas já estava dormindo já. Né? Aí que você acorda. Né? É muito interessante isso. É bacana pra caramba. Já aconteceu comigo várias vezes. 408. Parece-nos, às vezes, ouvir em nosso íntimo palavras pronunciadas distintamente e que não têm nenhuma relação com o que nos preocupa. De onde vêm elas? Resposta: sim. E até mesmo frases inteiras, sobretudo quando os sentidos começam a se entorpecer. É, às vezes, o fraco eco de um espírito que deseja comunicar-se contigo. 409. Muitas vezes, num estado que ainda não é o cochilo, quando temos os olhos fechados, vemos imagens distintas, figuras das quais apanhamos os pormenores mais minuciosos. É um efeito de visão ou de imaginação? Resposta: entorpecido o corpo, o espírito trata de quebrar a sua cadeia. Ele se transporta e vê, e se o sono fosse completo, isso seria um sonho. Quer dizer, a gente chega à seguinte conclusão através dessas respostas do espírito. O espírito, ele está doidinho para se separar do corpo. Ele não perde a menor oportunidade. Qualquer oportunidade, ele está aprisionado. Ele tem tantas faculdades, são tantas as possibilidades do espírito, que viver no corpo é a mesma coisa que viver num presídio. Para nós, como encarnados, viver num presídio. Né? Ele não perde a oportunidade de sair de perto. Às vezes, eu não vou dizer que é medo, mas se eu estou no meu quarto sonhar, eu me sinto meio insegura. Eu não me sinto parecida ali, eu me sinto incomodada. Chega até a querer a presença dele ali, para eu me sentir melhor. Isso, né? É simples, olha. Senta na tua cama, no lugar onde você estiver por perto, faz uma prece, chama pelo teu espírito guia. O reconforto é imediato, confia nele. Não se entregue a esse tipo de sentimento, não. Ninguém está sozinho. Nós sempre estamos conosco. Nosso melhor amigo somos nós mesmos. Esse é o nosso melhor amigo. Como o princípio do equilíbrio e da nossa estabilidade emocional e espiritual começa exatamente por essa razão. Nós temos que confiar em nós. Nós temos que ser o nosso melhor amigo. Nós temos que gostar de nós. Se a pessoa não começa por gostar de si mesma, como é que ela pode gostar dos outros? Entende o que eu quero dizer? Não estou dizendo que seja o seu caso, não. Estou apenas dando um exemplo. Então é preciso gostar muito de si, confiar em si.
Trabalhar nesse sentido, para desanuviar a mente, entendeu? Confiar no Criador e confiar em qualquer circunstância da vida no Criador, porque os espíritos não perdem a oportunidade de infundir medo, dúvida na gente. Eles não perdem essa oportunidade. Se você deixar o seu pensamento vagar, você pode perceber que num determinado momento, e isso acontece com todos, viu? Com todos, não estou falando que é com você, não. Com qualquer pessoa indistintamente. Vem um pensamento negativo. Pode perceber. Eu, quando vem um pensamento desse na minha cabeça, que seja feita a vontade de Deus. Se ele achar que isso vai e deve acontecer, seja feita a vontade dele. Você mata no ninho. Você mata no ninho, porque sugeriu e você retribui. Você contrapõe uma ideia dessa, ela fala, bom, aí nesse eu não vou cavar nada, não, vou procurar outro cliente, vou procurar outro freguês. Entendeu? Então não permita não, viu? Reaja com vigor. Com vigor mesmo. Contraponha uma ideia vigorosa, em cima dessa ideia de medo, ou de segurança, ou uma ideia qualquer que você receba, porque às vezes parece ideia sua, mas não é, viu? É ideia sugerida. Eles fazem exatamente isso. Quando alguém me fala, pô, você é obsediado, eu falo, sou mesmo, e você? Que a gente é mesmo, nós somos mesmo. Os espíritos, de um modo geral, sugerem ideias para nós. E nós estamos num mundo em que nós temos que provar que nós somos capazes de vencer essas ideias. E nos ligar ao Criador. Confiar no Criador. Fé é isso, é confiança. Nós temos que ter uma confiança irrestrita no Criador. Seja o que for e aconteça o que acontecer. Seja qual for a circunstância. Entendeu? Nós costumamos vacilar muito quando o nosso problema é financeiro. Isto é o que mais mexe com a gente, porque nós somos ligados ao mundo material, onde tudo gira em torno disso. Tá? Mexe com isso aí, nossa, aí mexe com tudo. Um lar onde tenha problemas financeiros, você tem toda a ordem de problemas, desentendimentos, discussões, xingamentos. Você tem toda a ordem, pode perceber. É o que mais afeta a pessoa, é o que mais afeta um lar, a relação de duas pessoas, um lar, filhos e tal, é um problema financeiro. Porque normalmente as pessoas se deixam fragilizar por isso. Não estou falando que seja o caso, apenas dando como exemplo. Né? E é verdade mesmo, você pode perceber. Afeta diretamente. Né? Mas aí está tendo uma privacidade, por nada professor dele e ele não. A gente já acha que já viveu bastante, né? Ver essas coisas, a gente não quer essas coisas para a gente. Já evitamos, né? Você vai eliminando problemas. Vai eliminando problemas. Porque o lar ele é assediado exatamente. Ele é assediado exatamente quando os cônjuges ou alguém nesse lar permite esse tipo de intromissão. Sabe? Eles assediam aqueles que permitem essas intromissões. Sabe? Eles vão atrás daqueles que permitem. Eles encontram um cara fraco, eles vão em cima do cara. Entendeu? Ou então, muito forte, eles entendem que é forte, pô, eu quero vencer esse cara. Que aí eu vou me sentir mais forte do que ele. Está no livro dos médicos, capítulo 23, da obsessão. Entendeu? Kardec encontra as duas situações. Pô, por que você está assediando o cara? O cara fala, porque eu quero mesmo é pisar na cabeça dele. Não estou falando com as minhas palavras, né? Eu quero deixar ele lá no chão mesmo. Aí o cara, um outro que assedia um cara forte. Não, eu quero assediar um cara forte mesmo, porque eu quero entender que eu quero me sentir mais forte do que ele. É assim que eles fazem. Como nós estamos num mundo de expiação e prova, o Criador permite esse tipo de coisa para que, do desconforto da situação, a gente retire as nossas soluções e aprenda a lidar com isso. Acabamos de falar aqui que não existe felicidade, não existe mesmo. Este mundo é assim. Ele é desse jeito. Nós precisamos dessas situações para poder superá-las e, com isso, crescer intelectual e moralmente. Luiz,
Professor, repete para mim o capítulo do livro dos médicos. Capítulo 23, da obsessão. Nós deveríamos ler esse capítulo pelo menos uma vez por ano. Não só ler, como estudar, viu? Sabe? Porque esse capítulo realmente abre muito a nossa mente, o nosso conhecimento para a influência dos espíritos. Sabe? Ele mostra assim com clareza, é um capítulo que fala com clareza. E como nós estamos num mundo onde essa influência ela é perene, ela é constante, sabe? Então, a gente sabe que é importante entender aquele capítulo para rechaçar esse tipo de coisa. Precisamos rechaçar, né? É como quando alguém ameaça nosso lar fisicamente, a integridade da nossa casa, a integridade física das pessoas que nós amamos. A gente vai rechaçar de todas as maneiras. Vai atrás de todos os recursos. Só pegar um pedaço de pau e ir em cima, você vai para defender, acabou, não é isso? É isso que a gente tem que... É nosso dever, né? E com os espíritos não é diferente. Só que os espíritos não trabalham com coisas materiais, eles trabalham com coisas abstratas, né? Pensamento é uma coisa abstrata, né? Eles trabalham com isso, influenciam. Né? Vê que o cara tá meio assim e tal, né? Tá preocupado com tal coisa, vamos cair em cima. É assim que ele tem. Estava falando, eu hoje acordei, né? Sem motivo nenhum, já veio aquela tristeza, aquela coisa. Peraí, que motivo você está triste? Tá tudo bem, você não trabalhava, você acordou, né? Você está vivo e tal. E aí, tudo isso fala. Ou é muito fraco ou é muito forte. No meu caso, eu sou uma pessoa que eu abro muita brecha para esse tipo de coisa, para esse pensamento. Então, vindo ao centro espírita e estudando, eu, assim, aprendi muito a lidar com isso. Aprendi muito. Então, eu passei um dia brigando comigo mesmo. Mas, através do meu pensamento, não tem motivo para isso, vamos lá, faço uma oração e vou. Vim aqui hoje, né, pés e mãos suadas, né, porque o pensamento continua. Aí passei o dia, até trabalhei bem, tudo, cheguei em casa bem. Chegou na hora de vir aqui, algo dizendo, não, fica essa coisa de pensamento. Aí, não, o pensamento vai embora, não quero, fazendo oração e tal. E aqui brigando comigo o tempo todo, mas se fosse antes, eu ficava sentada lá, chorando e eu deixava. É isso que eles querem, não pode. Então, eu aprendi muito na doutrina isso aí, porque eu sei, eu me conheço, assim, eu me considero essa pessoa talvez fraca, porque eu abro para isso. Só que ao mesmo tempo, eu estou sabendo lidar agora. Não, mas não é fraca, não, porque o fraco, ele se entrega. O fraco, ele se dobra, não é? Nós estamos num mundo de prova. Às vezes o cara fala, pô, prova por quê? Provar o quê para quem? Provar para nós mesmos. Nós não estamos provando para Deus. Deus não precisa que você prove nada para ele. Para os espíritos superiores, eles também não precisam que você prove nada. Para o nosso guia espiritual, para o nosso anjo da guarda, ele também não precisa. Nós temos que provar para nós mesmos que nós podemos. É a mesma coisa que alguém aceitar um desafio qualquer na vida, por exemplo, um desafio de matemática, ou de história, ou de química, ou um desafio qualquer, de resistência física e tal. O que o cara está querendo? Provar para ele mesmo que ele pode. Não é? Assim os espíritos, assim somos nós como espíritos, a mesma coisa. Nós estamos e precisamos provar para nós mesmos, porque, em última análise, a gente não precisa provar nada para ninguém. Nós somos o que nós somos, com os nossos defeitos, com os nossos acertos, com as nossas vitórias, com as nossas derrotas, que todo mundo tem na vida. Ninguém é perfeito mesmo, não é? Mas nós temos que provar para nós. Todos nós somos assediados, não é só você não, indistintamente todos somos assediados. Agora, a diferença está entre permitir o assédio e não permitir. O conhecimento espírita, ele tem que resultar exatamente nisso. Na capacidade, desenvolver em nós essa capacidade e na capacidade que nós temos de rechaçar isso. Dar a volta por cima e tocar nossa vida para frente com alegria, com amor, com dedicação, com empenho. Dizer, não, eu posso, eu vou vencer. Deus é maior, eu confio nele, e fim de conversa. Aquele relógio é um relógio árabe, é à frente de uma mesquita, vocês estão vendo? Eu ganhei de um árabe esse relógio. À
frente de uma mesquita. Você sabe o que está escrito em árabe ali? Ali, ó. Eu também não sabia, o cara que me falou, ele que me traduziu. Ali está escrito, Deus é maior. Né? Então, por que que uma religião coloca isso como uma frase, a frase máxima, né? A frase lapidar de uma religião? Por quê? Nós temos que incutir isso no nosso pensamento. E lá, Deus é maior, Deus é maior, Deus é maior, Deus é maior. E isto vai fazendo com que isto fique gravado na mente, no coração, nas atitudes, né? É assim que tem que ser mesmo. Aconteça o que acontecer, Deus é maior. É para não esquecer, é para fixar, né? É assim que nós vencemos, viu? Assim que nós vencemos nossos medos, nossa falta de coragem, nossa falta de... Enfim, qualquer coisa que acontecer de menor na nossa vida, nós temos que vencer dessa maneira, né? Bem, vamos lá. Não, 410, né? 410. Tem-se, às vezes, durante o sono ou cochilo, ideias que parecem muito boas e que, apesar dos esforços que se fazem para recordá-las, se apagam da memória. De onde vêm essas ideias? Acho que todo mundo já passou por isso, né? Não, eu tenho que lembrar disso. Eu tenho que acordar e lembrar disso, e não lembro. É impressionante. Eles respondem o seguinte: são o resultado da liberdade do espírito que se emancipa e goza, nesse momento, das mais amplas faculdades. Está vendo, Orlando? E pessoal, das mais amplas faculdades. Quer dizer, se a gente goza das mais amplas faculdades, emancipado do corpo, é porque nós não gozamos delas no corpo. Ou seja, elas têm que ser muito diferentes daquelas que nós temos, não é? Que é aquelas que os espíritos ensinam, não é? Ver por todo o corpo, ouvir por todo o corpo, sentir por todo o corpo, não precisar de luz, se locomover com a força do pensamento, etc, 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 né? Expansibilidade, retrabilidade, enfim, né? Por aí dá para a gente imaginar, né, o que é o espírito. Completamente diferente, não tem nada a ver conosco, encarnados. Frequentemente também são conselhos dados por outros espíritos. O Washington Carver, ele anotava, ele costumava acordar, né? Acordar e anotar essas ideias. Ele recebia a instrução dos espíritos e anotado. Mas às vezes a gente pode lembrar, no momento apropriado, a gente lembra. Pode, se for necessário, num outro momento, a gente pode lembrar, até numa outra encarnação também, né? 410A. De que servem essas ideias ou esses conselhos se a sua recordação se perde e não se pode aproveitá-los? Resposta: essas ideias pertencem algumas vezes mais ao mundo dos espíritos que ao mundo corpóreo. Mas, o mais frequentemente, é que, se o corpo as esquece, o espírito as lembra. E a ideia volta no momento necessário, como uma inspiração do momento. Vocês querem saber do que mais? A gente não sabe é nada. A verdade é essa, viu? A gente não sabe é nada. A gente imagina... A nossa realidade é tão distante da realidade espiritual que a gente é um estrangeiro nessa situação aqui. 411. O espírito encarnado, nos momentos em que se desprende da matéria e age como espírito, conhece a época de sua morte? Resposta: muitas vezes a pressente, e às vezes tem dela uma consciência bastante clara, o que lhe dá, no estado de vigília, a sua intuição. É por isso que algumas pessoas preveem, às vezes, a própria morte com grande exatidão. Eu já ouvi vários casos. A gente diz, vou morrer tal dia, tal hora e tal, e isso acontece. Os homens lá de casa parece que eles não chegam aos 62 anos. Os 62? O meu pai. É? É uma marca.
parece que sim. Quando está por perto, Já vai. desencarna. Que bom, hein? A ideia eu já sabia, né? Que bom. Você vai falar isso nem antes. É? O irmão dele foi antes também. Os dois irmãos dele, não. O pai dele. Eles tinham consciência disso? Meu pai tinha, pelo menos. Meu pai tinha. Os sobrinhos dele também estão assim. Só um nome. As mulheres dele estão assim. Que coisa, não? Estranho, né? É uma sociedade matriarcal, né? É uma sociedade matriarcal? Lá quem manda são as mulheres ou não? Como é que é o negócio? Só os homens é que mandam? É, estou perguntando se lá a sociedade é matriarcal. Ainda bem que você já está falando. Meu avô durou 104. Nossa Senhora, vamos ter Orlando por muito tempo. 412. Já vou ler muitos livros. Pergunta: a atividade do espírito durante o repouso ou sono do corpo pode fatigar a este? Então, quando o espírito está em atividade, ele pode fatigar o corpo, cansar o corpo? Resposta: sim, porque o espírito está ligado ao corpo, como o balão cativo ao poste. Ora, da mesma maneira que as sacudidas do balão abalam o poste, a atividade do espírito reage sobre o corpo e pode produzir-lhe fadiga. Alguma dúvida a respeito disso que nós conversamos até agora? Que esse assunto aqui é um assunto que pode parecer bastante familiar, mas ele é bastante estranho para nós quando se trata da realidade espiritual. Tá? A gente entra em sono e sonha quase todos os dias, mas sabe muito pouco a respeito dessa realidade. Não no sono, no sonho. No sono a gente sabe perfeitamente. Deita lá, descansa e levanta revigorado no outro dia e vai trabalhar. Mas do sonho, a gente não sabe quase absolutamente nada. No que é realmente. É por isso que os espíritos explicam aqui, com essa clareza, que nos dá uma boa ideia de como isso acontece e por que isso acontece. Então, se abala o corpo, às vezes ele fala que não vai cansar da cama também. Dependendo da atividade do espírito, pode. Dependendo da atividade, pode sim. Item 2, do mesmo capítulo. Visitas espíritas entre vivos. Ou seja, um dorme, outro dorme, os dois vão se encontrar. Por isso que chama visitas espíritas. É a visita do espírito entre os próprios encarnados. 413. Do princípio da emancipação da alma durante o sono, parece resultar que temos, simultaneamente, duas existências. A do corpo, que nos dá a vida de relação exterior, e a da alma, que nos dá a vida de relação oculta. É isso exato? Resposta: no estado de emancipação, a vida do corpo cede lugar à da alma. Mas não existem, propriamente falando, duas existências. São antes duas fases da mesma existência, porque o homem não vive de maneira dupla. Na realidade, o espírito não quis fazer distinção entre duas vidas, que dá a impressão que são duas pessoas distintas. Não é? É o mesmo espírito vivendo duas experiências. Talvez se Kardec tivesse perguntado assim, eles teriam respondido sim. São duas experiências distintas. Porque a experiência como encarnado é uma, a vida de relação, e a experiência do espírito é outra, porque são interesses diferentes. Quando uma pessoa está no encarnado, quando ela dorme, uma espada, o espírito está ferido? É possível. É possível. Isso acontece muito com os espíritos superiores, que só aceitam encarnar entre nós porque eles têm essas 8 horas aí de sono para entrar em relação com os outros espíritos do mesmo grau de evolução deles. É possível. Você vê muita gente, olha, melancolia é uma coisa que acontece muito no nosso mundo. E essa melancolia pode ser até lembrança
do mundo onde esse espírito vivia. A melancolia atinge o encarnado, exatamente pela lembrança que ele tem, intimamente, a lembrança do mundo onde ele viveu, das pessoas com as quais ele esteve, no mundo onde ele tem pessoas que ele ama e tal, e ele sente essa saudade, isso o atinge com melancolia. Muita gente é melancólica, e não sabe por quê. E às vezes uma determinada melancolia nos atinge, e a gente fica sem saber por quê. Por que eu estou desse jeito? Né? A gente não sabe muito bem. 414. Duas pessoas que se conhecem podem visitar-se durante o sono? Resposta: sim. E muitas outras que pensam não se conhecerem, se encontram e conversam. Podes ter, sem que o suspeites, amigos em outro país. O fato de visitar-los durante o sono, amigos, parentes, conhecidos, pessoas que vos podem ser úteis, é tão frequente que o realizais quase todas as noites. 415. Qual pode ser a utilidade dessas visitas noturnas, se não as recordamos? Resposta: ordinariamente, ao despertar, resta uma intuição, que é quase sempre a origem de certas ideias que surgem espontaneamente, sem que se possa explicá-las, e que não são mais que as ideias auridas naqueles colóquios. 416. O homem pode provocar voluntariamente as visitas espíritas? Pode, por exemplo, dizer ao adormecer, abre aspas, esta noite quero encontrar-me em espírito com tal pessoa, falar-lhe e dizer-lhe tal coisa? Resposta: eis o que se passa. O homem dorme, seu espírito desperta e o que o homem havia resolvido, o espírito está, muitas vezes, bem longe de o seguir. Dá para entender que são dois interesses distintos. São duas experiências distintas. Tem nada a ver. A gente está preocupado com uma coisa, o espírito está preocupado com outra completamente diferente. Não é estranho. Não é estranho, sabe por quê? Porque nós não somos realmente isso que nós somos aqui como encarnados. Só na hora que ele está aqui, ele é aquele personagem, vivendo aquela experiência, naquele lugarzinho, naquela cidadezinha, naquele paizinho, naquele mundinho. A possibilidade do espírito é muito maior, porque nós já tivemos milhões de encarnações. Imagine você, se de milhões de encarnações nós retirássemos apenas um conhecimento de cada encarnação. Isso não é realidade, porque você não conhece, você não aprende uma coisa só por encarnação. Mas vamos dizer que você retirasse um conhecimento só de cada encarnação. Imagine quanto conhecimento nós temos acumulado. Nós não utilizamos numa encarnação todos os conhecimentos por uma razão muito simples. Nós não temos alcance moral para utilizá-los. Nós não temos esse equilíbrio entre intelecto e moralidade para poder utilizar aquilo de maneira adequada. Então, quando você se emancipa do corpo, os seus interesses são outros completamente diferentes. Não tem ligação nenhuma com a vida, com essa vidinha que a gente leva aqui, que a gente dá tanto valor, acha que é tão importante e tal. A importância é muito relativa, é uma importância muito relativa. Né? É mais ou menos. É uma experiência só, mais nada. Mais nada. Quando a gente fala aqui, a gente não lembra. A gente atuar assim na vida, a gente, sei lá. É mais ou menos como um cortezinho que você faz no dedo, né? Arde pra caramba e tal. Mas dali poucas horas só você esqueceu, parte para outra.
É sim, a vida tem exatamente esse peso. O Rafael, agora que ele conseguiu entrar. Agora que o Rafael conseguiu entrar. Boa noite, Rafa. Bem-vindo, viu? Quer dizer, parece estranho para nós, falando dessa maneira, pensando dessa maneira, porque dá a impressão que são duas vidas distintas, mas não é. É que aquela vida é mais importante, não é essa. O que a gente está fazendo nessa vai refletir diretamente naquela. Mas aquela não reflete nessa. Ela só reflete parcialmente. Só naquilo que nós temos que adquirir. Por exemplo, falta-nos humildade. Então você encarna, não é? Para adquirir, por exemplo, humildade. Você vai encarnar de que maneira? Vai encarnar lá numa situação difícil, socialmente completamente apagado e tal. Quer dizer, você não vai ter representatividade social nenhuma, não é? Mas aquela experiência daquele espírito não tem nada a ver com o espírito mesmo em si. Porque o espírito mesmo em si tem muito conhecimento, né? Tem muita projeção e tudo mais. Se ele colocar em prática o seu conhecimento, ele vai ser muito bem. Se ele pudesse colocar em prática o conhecimento aqui na matéria, ele seria muito bem visto, muito bem cotado, muito bem aceito pela sociedade e tudo mais. Talvez ele se surpreenda a gente mesmo depois. Com certeza. Por que Jesus fala que os últimos serão os primeiros, os primeiros serão os últimos? Por que ele coloca dessa maneira? Por que ele coloca a humildade como base para a felicidade? Exatamente por essa razão. Porque nós temos o tesouro e não podemos usar. Nós temos o conhecimento, mas não podemos usar esse conhecimento, porque nós não temos condição ainda de moralidade para aplicar o conhecimento com sabedoria. Essa é a diferença entre nós e os espíritos superiores. Porque eles têm o conhecimento, mas eles têm também a moralidade e aplicam esse conhecimento com sabedoria. Nós não. Quando a gente conhece alguma coisa, a primeira coisa que a gente faz é usar mal. Olha como é que os caras usam a internet. Para roubar banco, para roubar dados dos outros, para ficar postando pornografia. Uma ferramenta poderosa como essa, que poderia ser utilizada, né, tão bem, né, para propagar o bem, para divulgar o bem, para fazer o bem, né, é usada dessa maneira. E assim outras coisas, né, como a força atômica, né, a própria pólvora, né, quanto bem a pólvora pode fazer, né? Resultar em tanto... E a primeira coisa que o homem fez com a pólvora foi o quê? A bomba para matar o outro. Né? O avião mesmo. Foi criado, né, como meio de transporte, é um dos meios de transporte mais eficientes que existe. E o homem... A aviação só se desenvolveu porque houve duas grandes guerras, né? E a aviação se desenvolveu enormemente por conta dessas duas grandes guerras. Hoje nós temos aviões que são capazes, ultrassônicos, né, que são capazes de fazer Europa... América em horas, né? Por conta disso. Mas primeiro se usa inadequadamente, primeiro se usa de maneira equivocada aquele conhecimento. Esses somos nós. Esses são os espíritos que habitam essa terra. Né? Vamos lá. Então, vou ler de novo a resposta dos espíritos para a gente gravar bem. Eis o que se passa. O homem dorme, seu espírito desperta, e o que o homem havia resolvido... Eu acho engraçado essa maneira que eles colocam. O espírito está muitas vezes bem longe do seguinte, porque a vida do homem interessa pouco ao espírito. Quando ele se liberta da matéria, isto para os homens já bastante elevados, pois os outros passam de maneira inteiramente diversa a sua existência espiritual, entregando-se às paixões ou permanecem em inatividade. Pode acontecer, portanto, que, segundo o motivo que se propôs, o espírito vá visitar as pessoas que deseja, mas o fato de o haver desejado, quando em vigília, não é razão para que o faça.
né? O comum dos homens, ele faz exatamente o que ele faz durante o dia: estrepulia, maldade, violência. Ele faz o que ele faz durante o dia. Nós somos o resultado daquilo que nós pensamos, daquilo que nós fazemos. A encarnação de uma boa pessoa encarnada só pode ser resultado da encarnação de um bom espírito. E o inverso é verdadeiro. Um espírito encarnado ruim não pode ser a encarnação de um bom espírito, é a encarnação de um mau espírito, né? Esses espíritos que vivem assim, e pensam em coisas baixas, em violência, em esse tipo de coisa, não podem ser espíritos que vão, no momento da emancipação da alma, produzir outra coisa. Vão produzir o que produzem aqui na vida. Porque o que eles conhecem da vida é isso. Quer dizer, vão ter que reencarnar, até despertar para essas necessidades. Que graças a Deus, nós já despertamos. Então, quer dizer que isso que você faz aqui, você vai fazer lá. Quando você dorme, você também vai continuar fazendo a mesma coisa que você faz. Se for no espiritual, que ele fala, olha o que ele fala aqui na resposta, no finalzinho da resposta. Isto, para os homens, já bastante elevados. Aqueles que se emancipam do corpo e vão cuidar dos interesses do espírito. Tá? Isto, para os homens, já bastante elevado. Ou seja, para aqueles que já buscam os tesouros espirituais, os bens espirituais. Pois os outros passam de maneira inteiramente diversa, ou seja, diferente, a sua existência espiritual. Entregam-se às paixões ou permanecem em inatividade. Ou eles dão vazão para as paixões que eles fazem aqui na vida como encarnado, ou simplesmente ficam inativos. Não fazem nada. Por isso que lá atrás eles respondem assim, que a gente pode encontrar, ao desencarnar, tarefas cumpridas, realizadas, se nós damos direcionamento para os nossos interesses espirituais. Isso aqui é importante. Quando Jesus fala busca... Hã? Exatamente. Quando Jesus fala assim, busca e acharás, conheça a verdade vos libertará, ele está falando de uma coisa muito grande, não é dessa mesquinharia humana. São de coisas grandes, são de coisas realmente além da nossa própria, do nosso próprio interesse como encarnado, não como espírito, além do nosso próprio interesse como encarnado. Né? O interesse do espírito vai muito além do interesse do encarnado, muito além. As possibilidades são muito maiores. Consequentemente, se nós conseguirmos, ao desencarnar, estarmos bem espiritualmente, nós vamos gozar desses atributos, nós vamos gozar dessa liberdade, nós vamos gozar amplamente dessas possibilidades. E é isso que interessa. Né? Quando a gente adquire um certo grau de maturidade em relação a essas ideias, já não nos interessa mais a mesquinharia da vida humana. A mesquinharia da vida humana fica para trás. Não é? Não é assim que a gente se sente? Eu penso que com vocês acontece a mesma coisa, porque para mim acontece a mesma coisa. Tanto se me dá, se eu estou com roupa boa, com roupa ruim, mas você vai ficar com essa roupa, eu não quero essa roupa mesmo, e daí? Eu estou limpo, não estou fedendo, tomei banho, estou bem. E qual o problema? Você fica com vaidade de roupinha, é coisa para quem está em outra. Eu não estou falando aqui que a beleza, a estética, tudo isso não é por mais que eu estou falando, não. Mas eu estou falando que a gente passa a dar a real importância para as coisas materiais. E não dar excesso de importância para essas coisas. Colocar as coisas materiais na frente dos interesses espirituais. É isso que a grande maioria das pessoas fazem. Não é? Coloca lá suas paixões à frente dos interesses espirituais. Quando tem que ser o inverso. Não é? Primeiro, os nossos interesses espirituais, depois os interesses materiais. Não vamos cuidar da nossa necessidade, não vamos cuidar do nosso trabalho, não vamos cuidar da família, não vamos cuidar de nada daquilo que interessa para a vida material. Mas entre fazer opção entre o que é mais importante, eu faço opção pelas coisas espirituais, não tem dúvida. Vamos lá. (417) Certo número de espíritos encarnados
podem então se reunir e formar uma assembleia? Resposta: sem nenhuma dúvida. Os laços de amizade, antigos ou novos, reúnem assim frequentemente diversos espíritos que se sentem felizes de se encontrar. Pela palavra antigos, é necessário entender os laços de amizade contraídos em existências anteriores. Trazemos ao acordar uma intuição das ideias que aurimos nesses colóquios ocultos, mas ignoramos a fonte. Olha, isso é tão realidade, isso é tão verdadeiro, que acontecem coisas com a gente, depois é que a gente vai entender. Eu estava em São Paulo, meu primo serve o seu Milton Felipelli, leva ele nas palestras, né? Ele é taxista, e o seu Milton, como confia muito nele, pega o táxi dele, como eles moram perto, né? Ele vai até a casa do seu Milton, pega o seu Milton, leva, né? Frequentemente ele vai ali no... Como é que é o nome daquele bairro lá? Não é Moca. Esse nome agora. Uma coisa assim. Frequentemente ele vai lá. Então, o pessoal paga o táxi para ele e depois no retorno ou o meu primo vai pegar ou alguém traz ele de carona, uma coisa assim. Então, eu estava cansado naquele dia, mas cansado, rapaz. Quando a gente vai daqui para São Paulo, a gente sai cedo e tal, então, chega lá, você está quebrado. Né? Ele falou, vamos comigo levar o seu Milton? Rapaz, eu estou cansado. Mas ele insistiu tanto. A gente se vê tão pouco, né? Então, gosta de ficar junto e tal. Falei, vamos, vai. Aí cheguei, fui junto com ele e tal. E fomos na casa do seu Milton, pegamos o seu Milton sentou atrás e tal. E gostou muito que eu vim também, a gente tem uma amizade boa, né? E levamos ele num determinado centro espírita. Chegamos no centro espírita, eu falei aqui, mas eu já estive nesse centro espírita. Estava eu, a Yara, uma outra pessoa que eu não lembro se tem no momento. Nós chegamos aqui, tinha um monte de carrinho de lanche aqui. Eu parei o carro umas 2, 3 quadras longe daqui, porque não tinha onde parar. Aí o rapaz veio perguntar para mim se eu queria tomar conta do carro, que ele tomava conta. Aqueles flanelinha que tem em São Paulo, né? Eu falei, eu já tive aqui. E não tinha nada de carrinho de lanche, não tinha absolutamente nada. Mas cheguei e falei, eu já tive aqui. De cara, assim, de bate-pronto. Eu tenho certeza, já tive. Mas quando eu falei já tive aqui, eu não pensei em atividade espiritual. Eu pensei como encarnado mesmo. Né? Tal é a realidade da atividade espiritual. Depois nós chegamos à conclusão de que não foi como encarnado coisa nenhuma. Foi como espírito, foi durante o sono. E como encarnado foi a primeira vez. Né? Primeira vez. Mas tão real que foi. Eu não tive dúvida ao dizer aqui, eu acho que eu tive aqui, não. Eu tive aqui. Eu fui taxativo, fui objetivo. Eu já estive aqui. Né? Ainda falei, eu vim com a Yara, nós paramos longe daqui, né? Umas 2 quadras daqui ou 3, e o sujeito veio perguntar se queria que tomasse conta. Aí nós viemos a pé, uma meia subidinha, como é lá, uma meia subidinha assim, largo, a rua é larga, né? E o centro espírita faz fundo para aquela rua. A entrada principal, uma outra rua. Cheio de carrinho de lanche, um monte de gente entrando no centro espírita, e o pessoal aqui em São Paulo, como não tem o tempo, como nós temos em casa, tomar um banho, né? Para nós é empurrar bêbado em ladeira, né? Frequentar o centro espírita. Tomar doce de criança, né? Isso aqui. Mas São Paulo não, São Paulo é coisa triste, porque o cara trabalha até às 7, 7 e pouco da noite, depois sai correndo do serviço para o centro espírita. Sem banho, sem comer, sem coisa nenhuma. Porque não dá tempo de ir para casa, nada, né? É tudo, não é longe, é muito trânsito. Então, se ele for em casa, mas não frequenta ser espírita, coisa nenhuma. Né? E cheguei, lá, um monte de gente lá tomando lanche e tal, e nós passamos por aqui, depois eu não lembro mais o que aconteceu. Né? Não me recordava mais o que aconteceu, mas eu fui taxativo, quer dizer, esse tipo de coisa aqui, ó. Os laços de amizade que a gente tem com os espíritos, independente de serem laços de amizades novos ou antigos, como ele diz aqui, né? São coisas que não se perdem em absoluto. A gente se reúne mesmo. A gente se reúne, porque é do nosso interesse aprender uns com os outros, né? Nos reunimos e tal. A gente se reúne com as pessoas que amam, né? Então, 418, para a gente encerrar hoje, a pergunta é, uma pessoa que julgasse morto um de seus amigos, que na realidade não o estivesse,
poderia encontrar-se com ele em espírito e saber assim que continuava vivo? Poderia, nesse caso, ter uma intuição ao acordar? Resposta: como espírito, pode certamente vê-lo e saber como está. Se não lhe foi imposto como prova acreditar na morte do amigo, terá um pressentimento de que ele vive, como poderá ter o de sua morte. E frequentemente acontece isso, né? Com gente sequestrada, com gente que desaparece. A mãe fala: não, eu sei que está vivo. Ou o pai, ou o irmão, né? Frequentemente tem esse pressentimento. Vamos anotar aqui no item 3, transmissão oculta do pensamento, o dia de hoje, 27/4/2015, para nós retomarmos no nosso próximo encontro de estudos. Nós temos ainda um tempinho, se alguém tiver alguma pergunta. Avisar a Marilena desse próximo assunto. Não entendi? Avisar a Marilena desse próximo assunto. Se ela puder participar da aula. Ela não entrou hoje, ela disse que tinha que arrumar a internet dela, que não estava muito boa, né? Que precisa ter uma internet mais ou menos boa para poder acompanhar, né? Senão não consegue acompanhar mesmo. Alguém tem alguma pergunta, gente? Ficou claro o nosso estudo de hoje? Vamos, então, elevar o nosso pensamento, mentalizar a figura amiga de Jesus, nosso mestre, modelo e guia da humanidade. Juntos com Jesus, vamos nos dirigir ao Criador, ao Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, de amor, de bondade, de misericórdia e justiça, para agradecê-lo muito pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em seu nome para aprender, estudar e apreender as questões propostas pelo Livro dos Espíritos nessa noite. Queira o teu amor e a tua misericórdia, que nós possamos ter bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver e muito entusiasmo, para que nós possamos trabalhar e dignificar a vida. E ajuda-nos, Senhor, dá-nos a coragem necessária para que nós possamos honrá-la por um profundo e sincero respeito ao nosso próximo. Em teu nome, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e de sua equipe, de todos os encarnados e desencarnados que participaram do nosso encontro de estudos dessa noite, nós o declaramos encerrado.